Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Muito boa tarde, Itapetininga, São Paulo, Brasil. Hoje é dia 7 de setembro, o dia que se comemora o bicentenário da independência do Brasil. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse programa super especial de feriado de 7 de setembro. Aqui apresentando para falar sobre isso, à minha esquerda, a professora Alba Luiz Carron, historiadora, sabe tudo sobre independência. Boa tarde, obrigado, professora. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é uma satisfação imensa. Assim como receber a visita também do Sérgio Soares de Ribeiro, que é coordenador do Amit d'Italia, que também é uma organização com profundos laços na história do Brasil, né, Sérgio? Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. É isso aí. Você sabe que o programa Telescópio conta com o apoio fundamental do Plano Familiar Camargo, também da Orocentro Prime e da Unimed Sul Paulista. É isso aí, eu sou Fábio Miranda e vamos dar início a mais um programa Telescópio especial de 7 de setembro. Fique ligado que a gente volta já já. Muito bom, de volta ao seu programa Telescópio, hoje feriado, dia 7 de setembro. Lembra ao telespectador que o programa está sendo gravado, portanto não há possibilidade de interação, dessa rica interação com os telespectadores. Mas o programa Telescópio é transmitido ao vivo pelo canal 8 da Vivo TV e da Claro TV, também pelas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube, além do aplicativo disponível pelo celular TV Itapê e também pelo site tvitapê.com.br. E hoje vamos falar da independência do Brasil. Hoje, 7 de setembro, comemora seu bicentenário. 200 anos da independência do Brasil. Precisamente 200 anos daquele dia em que o Dom Pedro I teria, ou fez, vamos consultar os especialistas, o grito da independência, às margens do rio Ipiranga, o Independência ou Morte. E vamos já tocar nesse assunto. Estou correto, professora? Boa tarde. Boa tarde. Sim. Dia 7 de setembro, houve aquele grito da independência? Houve aquele grito e o Dom Pedro faz aquilo. Ele não estava na programação dele declarar a independência do Brasil naquele dia. O plano dele era decretar a independência do Brasil no dia do aniversário dele, que era 12 de outubro. Um mês depois. Um mês depois. E por isso que ele estava preparando tudo para aquela data. Tanto é que, após o 7 de setembro, à margem do rio Ipiranga, ele vai ser aclamado no dia 12 de outubro. E até a volta dele para Portugal, em 1831, a independência do Brasil foi comemorada no dia do aniversário dele. 12 de outubro. 12 de outubro. Então, durante algum tempo, a independência do Brasil não foi comemorada no 7 de setembro, e sim no 12 de outubro. Depois, com a volta dele, resolveram voltar a comemorar a independência do Brasil na data correta. O que aconteceu naquele dia? Ele estava em trânsito, não é isso? Ele estava viajando. Sim, toda a situação da província de São Paulo ele estava apaziguando, né? Porque a província estava à beira de uma guerra civil, dados os conflitos entre os liberais e os conservadores sobre a independência do Brasil. Já se discutia, portanto, a independência? Há algum tempo já, há algum tempo. A independência do Brasil ela estava sendo programada. O primeiro passo da independência foi realmente o dia do Fico, né? Sim. No dia 9 de janeiro. A partir dali, começaram todos os contatos,
Os preparativos, vamos chamar o assim. Bonifácio trabalhando muito, usando muito da influência dele, a Leopoldina com todo o conhecimento dela, né? E o Dom Pedro com a figura dele. Então, eles formam o trio perfeito para entrar em contato com fazendeiros, procurar o apoio financeiro, procurar o apoio político para a concretização desse fato, da independência. Então, Dom Pedro veio a São Paulo, Ele veio apaziguar a situação e já estava retornando para o Rio de Janeiro? Não, ele veio para São Paulo. No caminho para São Paulo, ele veio por todo o Vale do Paraíba, entrando em contato com fazendeiros. Ele almoçava com um, jantava com outro, ia à missa com outro, participava de um encontro com outro e sempre procurando o apoio financeiro e o apoio político. Foi muito bem pensado esse processo. O Brasil estava zerado, né? Porque Dom João, quando voltou para Portugal, ele levou todas as reservas dos cofres brasileiros. Então, ele precisava de dinheiro e ele sabia que não viria, com a independência, obviamente, não viria mais nada de Portugal. Então, ele tinha que conseguir condição financeira própria. E precisava do apoio, tanto político como financeiro. De quem? Dos grandes produtores de café do Vale do Paraíba, principalmente. Além de os produtores de açúcar, Sim. os charqueadores, os donos os pecuaristas, né? E produtores de alimentos de subsistência e tudo mais. Ele queria o apoio de todos para ele chegar à proclamação da independência com bastante segurança. E ele tinha medo, porque como as cortes portuguesas estavam fazendo uma pressão muito grande para que ele voltasse para Portugal, que daí o Brasil voltaria à condição de colônia, Sim. ele tinha receio que se mandassem navios portugueses atacar o Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio de Janeiro, a sede do governo. Sim. E o comando das forças militares do Rio de Janeiro na mão de portugueses. E São Paulo, que era a província mais rica do Brasil no momento. Já era. Era. O café já estava bombando. E ele vai fazer uma vistoria nas fortalezas da Baía de Santos, porque ele tem medo que navios portugueses ataquem a província de São Paulo através de do Santos. Porto de Santos ali. E ele aproveitou fazer uma visita para a família do José Bonifácio. E ele estava voltando. E eles pararam naquela casinha numa casinha que tinha perto do Riacho Ipiranga, para trocar de animais, porque para subir e descer a serra era só mula, né? Cavalo não aguentava. Aquela ilustração bonita, né, daquele quadro muito bonito, né, que retrata o 7 de setembro, aquilo é pictórico mesmo, né? Aquilo é uma criação artística, né? Totalmente uma criação artística, uma alusiva à data, mas com bastante, digamos assim, criatividade do pintor. Isso faz parte, na verdade, da necessidade, entre aspas, de se criar mitos, de se criar heróis, né? Glorificar aquele papel como se fosse um grande ato dele pegar aquele cavalo lindo, empinar e declamar a independência, né? Exatamente. Na ocasião, ele já estava no cavalo. Ele já tinha parado na Casa do Grito, que depois se chamou Casa do Grito. Ele já tinha parado na casa, já tinha trocado a mula pelo cavalo, já tinha colocado todo o encilhamento no cavalo e tinha trocado de roupa também, né? Porque a viagem empoeirava o povo da cabeça aos pés, né? Compreensível. Trocavam de roupa porque, afinal de contas, o regente não podia entrar na cidade de São Paulo mal vestido. Mal vestido e sujo, né? Então, ele recebe... Isso que eu queria saber. O que ele recebe, que tipo de informação chegou para ele?
Quando eles estavam, um grupo estava esperando o outro grupo terminar de trocar de cavalo e tanta coisa, eles estavam ali na margem do rio Ipiranga, esperando para aumentar o grupo da comitiva. Ele chega o Bregário. O Bregário era o Correio Real. Ele vem com 2 guarda-costas. Aliás, hoje é o patrono dos carteiros, né? O Bregário. Ah, é? É. Olha só. E ele chega todo esbaforido, porque a regente Leopoldina diz para ele o quanto antes. E ele vem do Rio de Janeiro até São Paulo em 5 dias. Ele entrega para o Dom Pedro toda a correspondência. O que significava o que continha essa correspondência? A carta das cortes portuguesas, exigindo a volta imediata do Dom Pedro para Portugal. Ainda insistindo para o retorno dele. Ela não estava mais insistindo, nem convidando, nem lembrando da obrigação dele. Estavam exigindo. Decretando a prisão do José Bonifácio. E aquilo já deixou... Porque quando ele recebe a correspondência, ele pede para o padre Belchior, que estava na comitiva dele, e pede para o padre ler, que todos ouçam. E o padre começa a ler. Então ele lê primeiro a carta das cortes portuguesas, daí ele lê uma carta que Dom João mandou também no pacote. Vem uma carta do Dom João. O pai dele, né? Do pai do Dom Pedro. Vem uma carta de Dom João. Tem uma carta da Leopoldina, dizendo que o que tinha acontecido no 2 de setembro, quando o Conselho de Estado tinha decidido que a melhor solução seria realmente a independência, e que estava na hora da independência. Tanto é que ela fala, o pomo está maduro, colhe-o. Sim. E todo o Conselho de Estado vai assinar essa declaração, a ata da reunião, em que todos concordam que deve ser proclamada a independência do Brasil. Ela manda uma carta, e nessa carta ela conta para ele que o Rio de Janeiro está um fogaréu, que todos estão muito acelerados por causa das notícias que tinham vazado, né, para a população. Então, estava aquelas discussões muito acaloradas a respeito disso. Uns dizendo, apoiando que Dom Pedro devia proclamar a independência, e outros achando que não. Quem que era contra? Os conservadores, os portugueses que ocupavam cargos de mando. Então, os exércitos, eles eram comandados por portugueses. Ah. As juntas governativas das províncias, elas eram comandadas por portugueses. E eles não queriam perder o seu cargo. Então, ele, ainda que seja uma independência tenha sido articulada, enfrentava resistência forte. Forte mesmo. Não só lá de Portugal, mas também dos agentes deles aqui, vamos dizer assim. Os representantes deles aqui, que não queriam perder os cargos e as posições, né? E o Brasil independente, eles sabiam que iam perder tudo. Perfeito. Tem muita coisa pra gente conversar ainda, mas deixa eu botar o Sérgio na... A política já existia naquela época. Já existia, né? Com força total e com influências de correntes filosóficas, né? O iluminismo, ele influenciou muito em todos os movimentos libertários, em toda a América. E na Europa ele consegue derrubar o absolutismo e transformar as monarquias europeias em monarquias constitucionais. Exatamente. Que já era assim no Brasil, né? Depois ele, logo depois, já era não, depois da independência, veio a Constituição. O Brasil começa com uma monarquia constitucional, porque eles percebem que algumas coisas que poderiam ser vindas no pacote de uma possível república, não era o momento para o Brasil. Então, o Brasil ele consegue a sua independência
digamos que em doses homeopáticas. Em primeiro lugar, a independência, com uma monarquia constitucional, e depois a abolição da escravatura, que era um pensamento do iluminismo, e depois a proclamação da República. Então, eles tiveram uma consciência Desse processo. Porque veja Era só... inevitável, né? Era inevitável, mas não era um momento propício, porque se eles decretassem a abolição da escravatura, eles iam derrubar os produtores de café, os cafeicultores, que estavam apoiando a independência. Então não era o momento da abolição, da abolição ainda. dos escravos. Tanto é que a abolição no Brasil, ela foi sendo feita em etapas, né? Ah, demorou 80 anos, né? Proibição do tráfico, lei do ventre livre, lei do sexagenário, exatamente. Então foi paulatinamente seguindo o processo. Também consta nos relatos históricos que uma vertente que fala que a independência deveria ser comemorada de verdade, de fato, quando do acordo com Portugal. Porque depois desse ato político, né, do grito da independência, houve o acordo com Portugal, né? Em 1825. Mediado pela Inglaterra, né? Mediado pela Inglaterra e mediado, né, o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas que o Brasil pagou. Aliás, o dinheiro nem saiu da Inglaterra, porque Portugal aceita pagar os 2 milhões de libras. O Brasil aceita pagar os 2 milhões de libras, para Portugal, assumindo a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra e usando o financiamento inglês. Então o dinheiro não saiu de lá, foi só assinatura de papel. A título do quê? De indenização? Indenização. Portugal pelo investimento. Pelo investimento, porque veja só, o Dom João, quando veio para o Brasil, ele encontrou a cidade do Rio de Janeiro, uma paisagem linda, maravilhosa, mas uma cidade, ninguém tinha investido nada lá. Sim. Né? E ele vai transformar a cidade. Eu falo que o Dom João, ele prepara o terreno para a independência do Brasil, porque ele, estando no Brasil, despachando do Brasil para Portugal, ele tinha que ter toda a organização governamental aqui. Então ele faz isso. Cria ele o Banco do Brasil, tudo. Banco né? do Brasil, Casa da Moeda, imprensa, observatório, escolas, né? Sim. Escolas, traz... ele moderniza. Faz arruamentos, saneamento básico. A cidade do Rio de Janeiro fedia. Iluminação nas ruas. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela toma outro aspecto. E ele investiu muito nisso tudo. Então, por isso que eu falo que ele preparou, porque quando Dom Pedro assume a regência do Brasil, o Brasil é um país pronto. Ele tem toda a organização montada por Dom João. Que o pai deixou aí. Deixou tudo faz pronto. sentido aquela imagem que se faz do Dom João VI, como bonachão? Nada os disso. filmes aparentam ele meio como ignorante, Exatamente. preguiçoso. Não. Ele tinha uma visão de tudo o que estava acontecendo no mundo muito grande, muito grande. Tanto que quando ele sai do Brasil, voltando para Portugal, ele diz para o Dom Pedro, tome para, na hora que for preciso, na hora necessária, tome para si a coroa do Brasil antes que algum aventureiro o faça. Ele tinha consciência de que o pensamento libertário rondava. Tinha acontecido a independência dos Estados Unidos, Sim. Tinha acontecido a Inconfidência Mineira. As províncias da América Latina, da América Espanhola, estavam todas se independendo. Ia acontecer no Brasil, fatalmente.
E o que explica essa união? O Brasil não desfacelou. Não. Né? Apesar de, depois da independência, algumas províncias, né, alguns estados não aceitaram. Não Demorou aceitaram, pra... exatamente. Por que não houve separação? Porque o Dom Pedro teve pulso forte para isso e teve o auxílio da Inglaterra. A Inglaterra, ela nunca negou auxílio para o Brasil. Era interessante para a Inglaterra, consciente que era da importância econômica do Brasil, do potencial econômico do Brasil, porque o ouro que saiu do Brasil foi para a Inglaterra, Sim. financiou a Revolução Industrial, e ela tinha consciência dessa condição de riquezas que o Brasil tinha. A Inglaterra tutelou o Brasil. Ela tutelou, exatamente. Então, ela tinha essa consciência e quando o Dom Pedro se vê com o Brasil livre, sem dinheiro, e as juntas governativas de Bahia, Maranhão, Pará, Cisplatina se voltando contra, não querendo o reconhecimento da função dele, e ele tem o apoio de brasileiros nessas revoltas para a manutenção da independência. Quem vai lutar? Índios, negros, brasileiros. Tá? Ali teria surgido a cultura, a essência do povo brasileiro ou não? O conceito de Brasil, de brasileiro? Eu acho que a brasilidade começa ali. Começa ali. Começa ali. O assunto vai longe, né, Sérgio? Nossa, é uma história mesmo, né? Falar É uma história do uma Brasil. aula, né? Um privilégio. E a gente aproveitando esse conhecimento todo da Alba, né? E o mais importante, que eu sempre costumo dizer, e ela é nossa, isso é importante, ela é nossa, né, Alba? Eu costumo brincar. É nosso na confraria. Então a gente fez um trabalho muito bom, né? Assim, em termos de divulgar mais esse trabalho, esse conhecimento dela. A gente procurou uma escola na cidade. Deixa eu só fazer um parênteses, desculpa te interromper. Eu queria que você compartilhasse com o telespectador, você já veio uma vez aqui, mas para rememorar. O que é a Confraria Amici de Itália? A confraria é um grupo que nós resolvemos criar no sentido de criar situações em eventos, grupos que queiram conversar, trocar ideias, leitura, piqueniques. Você foi no piquenique nosso, né? Jantares, sabe? E assim, não o nome Amici de Itália, porque a maioria do grupo são descendentes de italianos. Mas não é só isso, não. Nós temos portugueses, alemães, turcos, sérvios. Os padrinhos da confraria são o Dr. Jorge, descendente de sérvios, e a Valquíria Paunovic, descendente de espanhol. E a gente, então, resolveu criar esse grupo. A gente tem reunido pelo menos 2 vezes por mês, sabe? Vai ter tal data, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Vamos viajar para tal lugar, para conhecer tal lugar? Vamos. E criando situações. E isso o quê? Envolvendo a cidade, envolvendo outros grupos de outras localidades também. E por isso que nós resolvemos fazer também, dessa vez, a ideia. Realmente, aí agora, compartilhando aí, o bicentenário não passou em branco em Itapetininga, né? Foi feita toda uma programação que aconteceu só lá na Casa Kennedy, né? Isso. Daí a gente foi criado esse projeto num café da tarde, né? Num café com bolo na minha casa. Vamos fazer alguma coisa sobre a independência? Mas eu vou ter que fazer uma pesquisa, vou ter que ler algumas coisas. Daí o filho dela, que é muito bom na escrita, o Alessandro, né? Vamos fazer, vamos. Escreveu no papel. Fizemos ali a programação. Olha só. E levamos lá na Casa Kennedy, que é um espaço que é nosso parceiro hoje em dia, o seu Jorge, a Valquíria, além de ser do Amici, eles são nossos padrinhos. Levamos a proposta. De imediato aceitaram, né, fazer a programação do que era.
E levamos depois a proposta para o Cristiano Pellegrinetti, da Secretaria da Cultura. Secretário de Cultura. Que é maravilhoso. Eu acho que, assim, em termos de comunicação, de conhecimento, aberto a novas propostas, ele é perfeito. Com vontade de trabalhar. É. Sabe? Eu acho Isso é que muito bom, porque é uma inovação na área da cultura, né? Exatamente, é importantíssimo. Cristiano, tá aguardando você aqui no Telescópio, Cristiano. Isso. Daí o que Merece. nós fizemos? Fomos procurar uma escola na cidade disposta a fazer um tipo de não é concurso. Uma redação. Os alunos faziam uma redação referente a uma palestra que a Alba deu sobre isso que ela está falando hoje aqui. Sobre a independência do Brasil, como aconteceu, porque a gente tem uma ideia de uma história de como aconteceu, mas a história verdadeira é muito mais interessante, né? É. E fizemos exatamente isso. Fomos na escola, a escola Abílio Fontes, Professora Abílio Fontes. conversamos com a diretoria, simpaticíssimo o pessoal lá, o Cristiano, a Edilizete. O Wellington, totalmente abertos à ideia, com intenção, com vontade. Daí eles acharam a ideia assim, vamos fazer isso para criança, vamos fazer para um público jovem. Pegaram o ensino médio? Ensino médio. O pessoal do EJA. De 14 a Do EJA. 18 a 18 anos, que é mais ou menos a ideia. E lançamos a proposta, que o ganhador, vai ser inaugurado, acho que amanhã, dia 8, o Museu do Ipiranga. Ah, sim. Então o ganhador será levado para São Paulo com a Poxa vida, família. o ganhador do concurso de redação. Vai com o pai, com a mãe e com a professora de história que selecionou o trabalho, conhecer Não pode o um museu. jornalista também, Sérgio? Pode. Não, e Eu a quero dona muito da ideia conhecer. também não pode ir. Ah, acho que podia incluir nós dois podia lá, né, entrar com Alba? uma Nós vamos ter que petição montar uma especial. van, então, né? Vamos de van, vamos de van. A ideia é de alojá-los no hotel, Olha só. com o jantar pago, com o pernoite pago, E conhecer o Museu do Ipiranga. o deslocamento para o Que diz museu. que tá ficando maravilhoso, né? Tenho muita curiosidade. Também, daí, de o que voltar aconteceu? lá. Daí, isso aí foi aceito de imediato, foi feito o concurso. Hoje de manhã nós entregamos o certificado para a primeira colocada. Certificado aos 5 classificados. Aos 5 primeiros. E a carta para a primeira colocada. Puxa vida. E daí também teve uma apresentação de dança, que a Carla Gonçalves teve as alunas que fizeram 4 apresentações de... Teve teatro também, com o Fábio Gilera. Teatro incrível, porque a Alba contou uma história para a gente sobre Dom Pedro, uma passagem de Dom Pedro muito interessante. Que a gente desconhecia, porque o Dom Pedro também era a palavra, não é bonachão a palavra, é um... Não, ele era um mulherengo, né? Ele era um Mulherengo, né? fanfarrão. Fanfarrão, Ele era, apesar de ele ter tido uma educação esmerada, ele fugia da aula para ir caçar passarinho. Ele não era muito... Ele vai se tocar de que aquela orientação fez falta quando ele casa com a Leopoldina. Porque a Leopoldina veio com um nível cultural muito altíssimo, superior, né? altíssimo, né? E ela foi muito importante na vida dele, né? Muito importante, foi essencial na vida dele. E o Dom Pedro... No teatro... Que passagem que é do teatro? Podemos saber ou não? Podemos. No teatro, o Fábio Jurera fez ensaio com um grupo jovem, né, de garotos, de moças. Houve um caso numa fazenda, que ele passou pedindo auxílio. Quer que eu conte a história? Isso, conte. Conte. Interessantíssimo. É fato real. E o teatro foi... É fato real com 2 versões. Opa. A fazenda existe, é a Fazenda Paudalho, de São José do Barreiro, a maior fazenda de café do Brasil, de São Paulo, aliás, do Vale do Paraíba. Hoje ela é tombada pelo Instituto Histórico, ela está sendo restaurada, ela está sendo revitalizada
e para se tornar o Museu do Café do Vale do Paraíba. Olha que beleza. Uma fazenda importantíssima. O dono era militar, ele chegou a ter mais de 300 escravos na fazenda dele. A fazenda era muito grande, muito, muito grande. E tinha naquela época o grupo dos leais paulistanos. O que seriam os leais paulistanos? Era um grupo de militares leais a Dom Pedro. E esse grupo, ele sai de São Paulo, vai até a Quinta da Boa Vista para engrossar as fileiras da escolta que virá percorrendo o Vale do Paraíba, angariando o apoio político e financeiro dos principais produtores de café para a causa da independência. Da independência. Faz parte daqueles preparativos que você comentou. A comissão veio antes, contactou e fizeram o roteiro, tudo direitinho. O Dom Pedro sai da Quinta da Boa Vista, passa a noite na Fazenda Santa Cruz. Fazenda Santa Cruz é algo assim sensacional. Todo mundo deveria saber a história da Fazenda Santa Cruz. Passa a noite de propriedade do governo português, da coroa portuguesa. Passa pela Fazenda Santa Cruz, eles vão passar a noite lá, e daí ele adentra o estado de São Paulo. Passa por Bananal, depois ele vai para São José do Barreiro. Bem na divisa ali de São Paulo com o Rio de Janeiro ali. Bem na divisa. E ele, essa fazenda, quando estava perto, e o dono fazia parte do grupo dos leais paulistanos. Era uma adesão concreta para Dom Pedro. Dom Pedro tinha consciência disso. Existem duas versões da história. As duas hilárias, mas duas versões. A primeira versão, que numa altura, o Dom Pedro resolveu apostar corrida com o resto Ele saiu da Quinta da Boa Vista com 30 acompanhantes. Na metade do caminho, vai aumentando o grupo da comitiva dele. Ele chega em São Paulo com 1.100. Nossa! E Que parece naquele quadro lá aquele quadro famoso da Independência, não é isso? Tem, você vê quanta gente tem no quadro do Pedro Américo, né? E ele resolve apostar uma corrida. Dom Pedro, ele é apaixonado por cavalos, ele adora correr com cavalo, e ele aposta uma corrida com o pessoal. Ele vai... Vamos até a fazenda. Vamos até a fazenda. Um detalhe, né? Também ele não estava com os trajes de rei. De regente. Porque durante as viagens... Ele estava muito... Não, durante as viagens, eles usam roupas comuns. Até pela facilidade do manejo. Exatamente. Eles usam roupa comum. Eles Aí usam antes as de entrar fardas, numa cidade, eles param e se trocam. Trocam de roupa. Às vezes tem que tomar banho, né? Porque está muito complicada Bem a às situação. vezes, E ele resolve apostar uma corrida. Encontro vocês lá na Fazenda Paudalho. Subiu no cavalo e saiu. A primeira versão. Ele chega na Fazenda Paudalho, bate a porta, atende a dona Maria Rosa, a mulher do João Ferreira, que era o dono da fazenda. Pois não, eu sou viajante, eu estou com fome, queria comer. A senhora pode me dar um prato de comida? Ela falou, não vou negar um prato de comida para um viajante. Só que a sala está sendo preparada com toda a pompa e circunstância, porque nós vamos receber para o almoço o príncipe regente. O senhor não se importa de comer na cozinha? Ele falou, não. Ele entrou na brincadeira, né? Ele vai para a cozinha. Uma versão é que ele entrou na cozinha, comeu,
à vontade, porque estava toda a comida na cozinha. Ele comeu à vontade, brincou com as mucamas e tal, subiu no cavalo e foi embora. E não contou quem era. Quando a comitiva chegou, cadê o Dom Pedro? Daí que foram descobrir que o Dom Pedro Já tinha almoçado, já tinha tinha ido embora. almoçado, puxado o carro, a comitiva subiu no cavalo e foi embora. Ninguém almoçou, só ele. Essa é a primeira versão. A segunda versão, que quando a comitiva chega, dão de cara com ele, sentado no degrau da escada da cozinha, com o prato na mão, comendo. E o dono da fazenda, que estava na Esperando. comitiva... Não, o dono da fazenda estava na Comitiva comitiva. dele, Quase teve um infarto. E daí, para tirar a má impressão, mostrou a fazenda, mostrou tudo e conseguiu contornar a situação. Mas que a situação com a esposa não ficou muito boa, não ficou. Não identificou. Agora imagina isso numa peça de teatro. Agora, e daí, É muito engraçado, né? daí usaram esse fato que eu contei, né? Porque ele veio aprontando no caminho. Ele aprontou em 4 ocasiões, que se tem registro. Quem fez o registro dessa viagem? Ah, Francisco Castro de Melo, de Canto e Melo, irmão da Domitila de Canto e Melo. vamos falar sobre a O- importância da Domitila na vida dele. O Dom Pedro com a Leopoldina, eles eram um casal sensacional. Eles se completavam, eles se entendiam muito bem em todos os aspectos. Leopoldina teve um filho atrás do outro, né? As visitas dele aos aposentos da Leopoldina eram bastante frequentes, porque eles dormiam normalmente em quartos separados, né? E o marido fazia as visitas aos aposentos da esposa. Eles se davam muito bem. Nessa vinda para São Paulo, ele conhece a irmã do Francisco. Então. O Francisco faz parte dos Leais Paulistanos e ele faz o relatório de viagem. Por isso que a gente tem todos esses dados. Muito bom. Só vou fazer um break, porque vamos entrar nesse assunto da Domitila aí, que foi decisora também na vida do Dom Pedro I, né? Foi muito importante. Mas vamos lá. É bem rapidinho, fazer um break, é 1 minutinho só, fique ligado que a gente já volta. A Unimed Sul Paulista é uma empresa de todos e para todos. Temos orgulho em contar com o talento de pessoas com necessidades especiais. Colocamos cada dia mais nossa prática de inclusão e diversidade. Afinal, somos todos iguais nas diferenças. Unimed Sul Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano. A revista Top da Cidade, que leva um conteúdo de qualidade para Itapetininga e região, completa 10 anos. E vem aí o nosso especial. Aguarde. Quem é top está na top. Seja top você também. Não, durante os Nossa, não parou aqui, não parou. A gente não para, né? Tem tanta coisa, né? A gente tava falando sobre a parte do convívio. Eles tinham quartos separados, é isso mesmo? eles tinham quartos separados. Não dormia que nem um casal? O casamento real, ele é diferente do casamento normal, né? Começa que ele é contratado entre as casas imperiais. Os noivos não se conhecem. É isso que eu ia falar, é verdade. Eles se casaram por procuração na Europa, não é isso? No caso, o Dom Pedro, quando o Dom João acha que está na hora de fazer o Dom Pedro casar, que o Dom Pedro está muito mulherengo, né? E está com idade, mas ele casa jovem. Ele vai casar com 21 anos, se não me engano, 20, 21 anos. E a Leopoldina também, super jovem. Quando ele resolve procurar a esposa para o Dom Pedro,
Ele procura na corte europeia uma princesa preparada para ser a consorte de um monarca. A Leopoldina, ela recebe uma educação melhor, acho impossível. Ela falava 5 línguas, ela foi treinada para obedecer O marido. o marido e as tendências de governo, a condição de governo monarquista. Ela falava 5 línguas, teve aula de tudo que era possível, inclusive de mineralogia e botânica, que é o elo inicial de ligação dela com o José Bonifácio. José Bonifácio, ele é 30 anos mais velho que a Leopoldina e que o Dom Pedro. E ele se entrosa muito bem com o casal. E ele tem longas conversas com a Leopoldina sobre mineralogia e botânica. E quando foi feita a oferta do casamento do Dom Pedro com a Leopoldina, o Francisco I, o imperador da Áustria, o pai da Leopoldina, por ele aceita, porque ele sabe do potencial do Brasil. Tanto é que, quando a Leopoldina vem, depois de casada, por procuração, ela traz a expedição científica austríaca. Já vem junto com ela? Vem com ela. Ela traz tudo também, que ela precisava, né, para a vida nova. Então é um casamento, é uma sociedade, na verdade, né? Uma parceria, né? É um arranjo. Um arranjo. É um arranjo. E como que eles se conheciam? Tinha o pintor real que pintava um medalhão com a figura da pessoa, com o rosto da pessoa. Então foi daqui para lá um medalhão com o rosto. O retrato do Dom Pedro. Do Dom Pedro, e veio de lá para cá um da Leopoldina. Naquele tempo não tinha Photoshop, mas o pintor dava os retoques. Os retoques, é. Aí ele aprovou por aqui pelo retrato. Ah, tudo bem. Quando o Dom Pedro viu a Leopoldina, ele achou que ela era uma moça muito bela. Ele gostou, mas ela se apaixonou. Foi diferente a história. Então, o casamento normalmente é feito, é um acordo, né, entre casas imperiais. Vai dar certo ou não, o tempo dirá. Mas tanto o noivo como a noiva, eles têm essa consciência de que eles precisam fazer de tudo para dar certo. Porque é um contrato, né? É um contrato, é o país envolvido, né? Sim. Inclusive depois da independência, quando ele se apresentou pela primeira vez, ele fez uma homenagem, né, com a fita verde e amarela, não foi? Na margem do Rio Ipiranga, quando ele recebe as correspondências, né, ele recebe inclusive uma carta de um amigo que ele tinha, um conselheiro, o Chamberlain. À medida que o padre Belchior vai lendo as cartas, ele vai ficando mais bravo. Ele desce do cavalo, ele chuta a grama, ele tira o papel da mão do padre Belchior, amassa e joga no chão. O Francisco corre lá e pega. E quando acabam as correspondências, que ele está bem bravo, porque chamaram, nas cortes portuguesas, chamaram ele de rapazinho brasileiro, ele ficou muito bravo. Por quê? Além de rapazinho, um incompetente, sentido pejorativo inconsequente, mesmo. Ele é brasileiro. E brasileiro, estavam negando a nacionalidade dele. Ele adorava o Brasil, mas ele era português. Sim. Então, ele arranca da farda os dísticos da coroa portuguesa, manda todo mundo tirar, que ele não tem mais nada a hora que ele decreta a independência.
E daí ele volta, quando ele decreta a independência, ele diz, de hora em diante, nosso lema será independência ou morte. Quando ele volta para a cidade de São Paulo, quer dizer, ele estava dentro da cidade, hoje, né? Naquele tempo ainda estava longe. Quando ele volta, ele procura um ourives muito famoso que tinha na época, Lessa. Ele faz um desenho e fala, faça, eu tenho que usar esse dístico hoje à noite na ópera, no Teatro da Ópera. O Lessa faz. Então, à noite, no Teatro da Ópera, ele se apresenta sem nenhum dístico português, somente com a Independência ou Morte e com 2 fitas. A verde, que é a cor da família Bragança, e a amarela, que é a cor da família Habsburgo, a família da Leopoldina. Daí que vem o verde e amarelo Daí como que cor vem do o verde- Brasil. Incrível isso, né? E a Leopoldina, ela vai costurar a bandeira do Império. Com a ajuda, é ela quem cria a bandeira do Império do Brasil. Apesar dela ser, como a professora falou, aprender a obedecer, né? Ela podia ser submissa no sentido obedecer ao marido, mas ela tinha autonomia, ela tinha inteligência, ela fazia parte Acho que ela dominava ali. das reuniões ministeriais, não era isso? Isso, na ausência dele, ele tinha tanta confiança nela, porque na independência do Brasil, mulheres se manifestam. Ah, Né? Tem aquela freira que foi morta no convento, na porta do convento da Bahia. Ela morreu a baionetadas. como que é esse episódio, professora? Ela era eu esqueci o nome dela, é Maria Angélica, se não me engano, que são as Marias do Brasil. Eles queriam invadir, as tropas portuguesas de Salvador queriam invadir o convento. E ela se posta na frente do convento, Já no movimento independentista. no movimento da independência. E ela se posta na porta do convento para impedir a entrada deles. E eles matam a baionetadas. Ela é morta. Tem também a Maria Quitéria, que se veste de homem para fazer parte do exército que vai lutar pela independência Outra do Maria. Brasil. Outra Maria. Tem a Maria, que era marisqueira. Tem uma escrava também, não teve? É essa Maria. Ah, Essa Maria, ela é... Como é que é o nome? Maria... Às vezes a cabeça falha. Ah, Né? às vezes. Benguela. Não é a Benguela. A Benguela é outra história. A Maria Filipa, ela é uma marisqueira. E ela, com as outras marisqueiras, durante a noite, vão furar o casco dos navios portugueses que estavam na Bahia de Salvador. Incrível, né? Então, e a Maria Leopoldina. Porque a dona Leopoldina, quando vem para o Brasil, ela adota o nome de Maria Leopoldina. Não sabia também desse episódio aí. Ela adota o nome de Maria Leopoldina. Quer dizer que as mulheres fizeram parte ativa. É quando as mulheres mostram o seu valor, o seu trabalho, elas chegavam, tinha o grupo dos que lutavam pela independência e os portugueses. Sim. Né? O que elas iam, os brasileiros ficavam escondidos e atacavam, de surpresa, né? Lógico. Mas elas iam levar comida para os maridos, elas se arriscavam e iam levar comida para eles. E à noite, elas colocavam um lençol branco na cabeça e entravam no acampamento português, como fantasmas para assustar, porque os portugueses morriam de medo de fantasma.
Então, para minar o equilíbrio emocional Não. deles... Não deixar dormir. Exatamente. Elas faziam até isso. Um outro personagem que também queria te consultar é o José Bonifácio, Patriarca da Independência. o patriarca. Ele que teria sido a cabeça pensante de todo esse processo? O José Bonifácio fez de tudo um pouco, né? Ele era amigo, brigou com Dom Pedro, ficou é. preso. Na Constituinte. Na Constituinte, ele briga por ideologia mesmo. É. E ele vai embora para Portugal. Depois ele volta, o Dom Pedro chama ele para ser o tutor dos filhos, depois que a Maria Leopoldina morre. Ele ficou 10 anos estudando na Europa. 10 anos? 10 anos, com bolsas de estudo. Ele vivenciou a Revolução Francesa. Ele era maçom, né? Ele era grão-mestre da maçonaria. Dom Pedro também. E ele faz tudo, ele estuda tudo. Matemática, direito, mineralogia, biologia. Ele tem qualificação em todos os campos. E quando ele vem para o Brasil, ele se envolve na política da Junta Governativa de São Paulo. De São Paulo. Ele volta para São Paulo. Ele é santista. Tá? Ele é o santista mais famoso. Então, ele volta, ele passa a ter cargo importante na Junta Governativa do Estado de São Paulo. E depois ele é chamado. Vai para o Rio de Janeiro e passa a fazer parte do ministério, do grupo de ministros de Dom Pedro, se torna conselheiro de Dom Pedro. E é o José Bonifácio que no processo cria uma empatia, ele tem uma ligação muito forte com a dona Leopoldina, porque eles têm as mesmas ideias. Já positivistas, né? Já vinda do iluminismo. Exatamente, exatamente. Ele é meio... Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra, ele é meio controverso, mas ele é uma pessoa... Toda a documentação, antes, durante e depois da independência, é ele quem redige. Todas as orientações de todas as atitudes vêm dele. Seria uma espécie de primeiro-ministro, vamos chamar assim. Ele era o primeiro-ministro. Né? Ele era o ministro do Dom Pedro. Mas era o cara que tomava conta do governo. Né? O Dom Pedro fazendo a parte política. Exatamente, exatamente. Todo o lado constitucional. Foi José Bonifácio. Ele dominava. Então é correto esse chamá-lo de patriarca. Patriarca da Independência. E na Constituinte, na primeira, né, Constituinte, porque eles começam uma Constituinte, o Dom Pedro dissolve a Assembleia Constituinte e depois é feita... Em 24, é isso? Em 24 já vem daí que vem o Dom Pedro outorga, né, a Constituição de 1824. Que é a primeira brasileira. É a primeira brasileira. 1824, é isso? 1824. E daí ele é exilado, o José Bonifácio. Ele cria uma situação tão insustentável que ele é exilado. Quer dizer que ele morreu fora do Brasil? Não, ele vai embora e ele volta em 1829. Depois da morte da Leopoldina. Da Leopoldina. Chamado pelo Dom Pedro mesmo. Ele vem chamado pelo Dom Pedro, porque o Dom Pedro, depois da morte da Leopoldina, o Dom Pedro se desestabiliza. Ele já tinha a amante Domitila, né? Ele conhece a Domitila em 1822. No final do ano ela já está grávida dele, eles tiveram parece que 4 filhos. E ele constrói uma casa para ela ao lado do Palácio de São Cristóvão.
Ele põe a Domitila dentro Do palácio. do palácio como dama de companhia da Leopoldina. Leopoldina tem uma crise, entra numa depressão profunda, porque ela está vendo o casamento dela ir por água Ruiu. abaixo. E a influência da Domitila sobre Dom Pedro. É um lado meio desumano dele, né? Ou estou sendo anacrônico, né? À época, isso era aceito, professora? Era aceito. Mas ela cai em depressão e ela tem, por causa da imunidade dela, que cai bastante e tudo, que ela não se alimenta e tudo mais. Tem uma história que eles brigaram, que ele derrubou ela da escada, Isso. que ela abortou e tal. Não. Foi feita a exumação do cadáver dos restos mortais da Leopoldina. Ela passou por ressonância magnética, não tinha nenhuma quebradura, não tinha nenhuma fratura, não tinha nada. A agressão era moral, na verdade. A agressão era moral só. Ela entra em depressão, por causa dessa depressão, ela perde a imunidade imunológica, ela está grávida, ela adquire uma febre tifoide. Onde eles moravam, no Rio, é o Palácio do Catete. Não, o Palácio do Catete nem existia nessa época. O Palácio do Catete é do Getúlio Vargas. E Mais pra frente. é mais para frente. E a Leopoldina tem uma febre tifoide. O que ela sofre? Você lê os relatórios das tentativas dos médicos para fazê-la viver, ela perde a criança. Esse feto vai ser mumificado e guardado para mostrar para o Dom Pedro que era um menino. E ela morre enquanto ele está na província Cisplatina, né? Está lá no sul. E ele sofre com essa perda. E ele lá no sul, ele recebe notícias de que demorava dias para chegar uma notícia, que a situação dela está muito complicada. Ele tem uma conscientização do mal que ele tinha feito para ela. Ele escreve uma carta para ela, essa carta está no Museu da Família Imperial em Petrópolis. Nessa carta ele se redime. Mas quando ele chega... Ela já morreu. Ela já foi enterrada até. Então ele, imediatamente, ele corta... Não esperaram por ele? Não. Ou eram muitos dias, né? Muitos dias, era dezembro, 11 de dezembro, um calor, ela estava já toda inchada. E então diziam até que já estava mal cheirosa, por causa da situação de febre e tanta coisa, né? E ele corta o relacionamento dele com a Leopoldina. Com a Domitila. Com a Domitila. Perdão, com a Maria Domitila, ele corta a relação com ela, nunca mais ele procura, ele se torna um super pai para as crianças, tem uma preocupação excessiva com as crianças e chama o José Bonifácio, porque em 1800 que ele quer que o José Bonifácio seja O tutor dos filhos. o preceptor das crianças, né? Mas daí acontece a morte do Dom João VI, o Dom Miguel Quer ocupar o trono português. quer ocupar o trono português, né? Que Mas pertence a ele, Dom Pedro I. o herdeiro é Dom Pedro I, o outro irmão é o Dom Miguel. Teve um irmão antes, né? O Dom Antônio, que morreu criança. O primeiro filho do Dom João VI com a Carlota Joaquina chamava-se Dom Antônio, mas ele morreu bem pequeno. Então, o herdeiro sempre foi o Dom Pedro. O Dom Pedro I. Dom Pedro. E o que fez ele ir para Portugal? Foi só. Ele não poderia ter ficado no Brasil ou não? Mas ele, ficando no Brasil, ele abria mão do trono português, porque ele era herdeiro ainda do trono português. Mas ele abriria a mão para o irmão, né? Não, ele abriria a mão e o irmão, porque o irmão dele era um tirano. Ah, eles não se davam. Eles não se davam. E por direito, o trono, Portugal aceitava no trono
mulheres, rainhas. Então, a rainha de Portugal seria, por direito, a Dona Maria, a filha do Dom Pedro com a Dona Leopoldina. E ele achou que não seria justo ele tirar essa condição de rainha da filha. Então, na verdade, ele voltou para Portugal para defender o interesse da filha. Da filha. Não a vaidade dele de ser o Dom Pedro IV. Não, ele nem pensava nisso. Ele volta para preservar o direito da filha, de sucessão da filha. Então, ele pensa que ele vai resolver o problema e depois ele volta, né? Mas ele viu que a situação era bem complicada e ele resolve ir para ficar. E nessa altura ele já está no segundo casamento, que em 1829 ele se casa com a Dona Amélia de Luxemburgo, a princesa da Baviera, e ele tem uma filha com ela, Maria Amélia. E eles, daí volta ele, a Dona Maria, a esposa, a Dona Maria filha, que ia ser a Maria II de Portugal, a herdeira, e a Dona Amélia. E a Dona Amélia, que vai ser uma mãe exemplar para os filhos do Dom Pedro com a Dona Leopoldina. Ela convive com eles 2 anos, mas ela mantém correspondência com eles pela vida toda. Numa das viagens do Dom Pedro II, ele visita ela em Portugal. Porque ela ficou por lá. Ela ficou em Portugal. Mesmo quando Dom Pedro I morreu lá... Ela fica por lá. Fica por lá. Ela fica por lá. E hoje ela está na cripta imperial. No Museu Ipiranga. No Ipiranga, é. As duas estão lá? As duas estão lá. A Leopoldina foi trazida do Rio de Janeiro, né, para a cripta, o Dom Pedro e a Leopoldina. E o Dom Pedro deixou, em testamento, ele volta para Portugal, vamos seguir ele volta para Portugal, ele luta com o Dom Miguel, ele derrota o Dom Miguel, ele assume o trono como o rei militar, Dom Pedro IV. Mas ele, com as batalhas, por exemplo, na derrota do Dom Miguel, ele conta com o apoio de toda a população da cidade do Porto. A cidade do Porto luta bravamente em favor de Dom Pedro. Por isso que ele, quando morre, ele pede, antes de morrer em testamento, ele pede que o coração dele seja dado de presente para a cidade do Porto. E que fique lá. E que fique lá. Isso que eu ia perguntar agora sobre a história do coração. O coração veio agora emprestado só para o bicentenário, foi né? Emprestado, com um acompanhamento científico. Ele está hoje guardado na cidade do Porto, na Catedral de Nossa Senhora lá do Porto. Ele não está a 7 chaves, ele está fechado a 5 chaves. São 5 chaves que tem que abrir até chegar ao relicário dele. E ele, a cada 10 anos, é trocado aquele líquido onde ele está... Formal, né? Deve ser, né? Deve ser formal, com alguma coisa, onde ele está sendo conservado. E o governo português, depois de muita conversa, ele aceitou que o coração viesse emprestado para as comemorações, desde que acompanhado da comissão científica, que cuida da manutenção do coração e com todas as despesas pagas pelo governo brasileiro. O corpo, para esclarecer o público aí, o corpo do Dom Pedro I já está na cripta há muito tempo. Sim. Agora junto com a Dona Amélia e com a Dona Leopoldina. Os 3 estão lá. E uma curiosidade, a Dona Amélia foi mumificada. O cadáver dela é mumificado. E o Dom Pedro, a autópsia, né, ele morre no Palácio de Queluz, em Lisboa, no mesmo quarto onde nasceu. Ah, sim, é. Né, de tuberculose. E depois, fizeram autópsia do corpo dele. Era uma desgrama só. O rim não estava... Vida desregrada. Problema de rim, de pulmão, né? Estava com a tuberculose.
de fígado. Mas viveu a vida esse, né? Muito bem, obrigada pelo Intensamente, né? jeito. Viu? Professora Alba, estamos extrapolando o nosso horário aqui. Eu acho que merece Nossa, mais uns incrível, 8 né? programas desse, não, Sérgio? A gente viaja assim, na história, parece que está lá, né? É. E se a gente for olhar aí os 200 anos de independência, Nossa, tem história, as coisas né? parece que se passam assim meio que estão perto da gente, né? É. Né? Porque aí logo vem uma sequência, né? Aí já começa o Dom Pedro II, aí já vem a Princesa Isabel com a abolição, e já vem a República. Logo chegamos em Júlio Prestes, aí em 1930. Parece que está aí há pouco tempo, né? Foi só 200 anos. Poucos dias atrás aí. Mas você começa a fazer essa história, só lembrar de seus bisavós. Para eles foi coisa próxima. Né? Sim. 92, 94. Foi Quando os 70 nossos- anos quando os depois nossos- dos nossos Porque bisavós. Minha Eu e avó o nasceu em Sérgio- 1910. Eu e o, Então, ó, os pais dela estavam perto aí. eu e o Sérgio somos primos. A minha avó paterna era irmão do avô materno do Olha Sérgio. só. Então, para eles, o vovô acho que nasceu em 1820, não, 1870 alguma coisa. Para 1822, da independência. Era uma geração aí. Muito bom. Sérgio, muito obrigado. Parabéns pela programação que foi feita Obrigado na, a você. na Casa Kennedy. De você estar lá com a gente também, muito obrigado, né? Apoiando E o que eu puder. ele tem dado espaço para a gente, Nossa, isso é né? muito Tem bom. ajudado Muito muito, bom. muito obrigado. Com muita satisfação. Agora aí. tem uma proposta também, foi feita a proposta para a professora Alba, a historiadora também, porque dia 5 de novembro tem o aniversário da cidade. Então ela já foi convidada para fazer uma palestra na escola. Olha Entendeu? só. Na escola, professora Abílio Fontes. Quem sabe fazer o mesmo trabalho com redação e resgatar Nossa, a história do jeito que... Exatamente, é essa a intenção. Porque para a palestra do Dom Pedro, eu preparei quatro matérias relativas à história e mandei para a escola via WhatsApp. Toda a molecada conseguiu ter uma orientação para que eles fizessem uma redação. Eles se interessam pela história? Isso é interessante, né? Porque logo depois da palestra, a professora de história que dá aula para os alunos estavam lá. Ela estava lá. E os alunos todos estavam presentes na palestra. Acabou a palestra, sabe qual o comentário deles? Nossa, que gostoso de ouvir. Se toda a aula de história, eu vou começar a me interessar mais. Porque pelo modo que ela fala, ela vai contando uma história para você. Sim. Então é gostoso de ouvir, você fica se interessa. Porque a verdade, a gente que teve aula de história, às vezes a história é essa e essa. Pá, era uma metodologia antiga, atrasada, né? De ficar decorando datas. Nome e data. Viu? Eu me lembro de ter que ler o nome do Dom Pedro I. Os 18? Inteiro. E data disso, cidade que nasceu, viu? Um decoreba. E do jeito que a gente está com a professora aqui. E esse foi o comentário dos alunos. É um romance. Sabe, fala assim, nossa, é gostoso de ouvir a história assim. Se torna interessante para você. Fora isso, é o conhecimento, né? Então já fica programado o próximo programa nosso aqui, por causa do aniversário da cidade, para falar da Mula Juana. A Mula Juana. A importância dela na história de E Itapetininga. só por curiosidade, eu sou a 7ª geração de Domingos de Meira. Sesmeiro, instalado na região, criava gado. Domingos de Meira. Domingos de Não é o Meira. Domingos Zé Vieira. Não, é Domingos de Meira. Meira. Ele criava gado, fazia plantação de arroz, feijão, milho, porque essa terra tudo que planta dá, né? E ele estava presente na cerimônia de criação da cidade de Itapetininga. Olha só. É o meu lado Então, pronto. português. Eu pensei que ele era dono da mula. Da Mula Juana. Não. Mula Professora Alba, Juana era outra. Muito obrigado. Eu Obrigado que agradeço mesmo. de Acho coração. Que, em nome do telespectador e por essa aula, pelo privilégio da nossa conversa aí. É que a gente, quando gosta da coisa, começa a falar e fala demais, né? Não, Não esquece o tempo. é que o tempo é limitado aqui, porque senão a gente ficava aqui, né, Muito Sérgio? bom, muito bom. Obrigado, viu, Eu que professora? agradeço.
Agradeço muito. Sérgio, muito obrigado. Obrigado a você. Parabéns pelo Obrigado por trabalho estar aí aqui da presente companhia. mais uma vez ouvindo a história, né? É isso aí, não, muito bom mesmo. E é importante que o telespectador acompanhe, porque história são as nossas raízes, né? É muito importante. E a árvore, ela prospera, ela floresce a partir das suas raízes. Raiz. Muito bem, corretíssimo. É isso aí, muito obrigado, parabéns, curta bem o feriado, hoje 7 de setembro, feriado no Brasil, comemore o bicentenário com muita paz, com muita tranquilidade e com muito orgulho de ser brasileiro. Um grande abraço e até amanhã com mais um programa Telescópio, dessa vez ao vivo. Até lá, até amanhã. Obrigada. Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano.